um cumprimento carinhoso àqueles que me acompanham nas minhas reflexões, nas minhas trajetórias, dentro de uma lógica de fortalecimento e de potencialização da condição humana, num tempo de escassez, né? Num tempo onde a gente vem, de certa forma, buscando resgatar elementos vitais da nossa condição humana, como, por exemplo, né, viver em civilidade e harmonia num planeta que tem exigido de nós, cada vez mais, uma compreensão empática do mundo, do não eu e de nós mesmos. Hoje, em especial, retomando a ideia do instinto da horda que eu tratei ontem, eu gostaria de falar alguns minutinhos sobre um elemento que não é novo, sobre um elemento que nós trazemos em conceito muito bem definido, mas que na prática, na feitura, né, os atravessamentos culturais, os atravessamentos dos nossos históricos de vida faz com que a gente esqueça. E é importante que a gente lembre. Tem uma frase do professor Karnal e que é sustentada pela professora Viviane Mosé, que diz o seguinte: quando a gente se institui em natureza humana, desde a condição intrauterina, né, alguns elementos vêm de ordem genética e outros elementos, né, outros tantos elementos, nós vamos aprendendo na cultura humana da qual e na qual nós emergimos. Veja bem o que eu quero dizer com isso. Há coisas, né? Há coisas que são ensinadas, né? Por exemplo, respeitar é um elemento que nós ensinamos, desde o bojo familiar até os reforços, né, nas instituições pelas quais a criança passa, né? E aí eu vou citar a escola, por exemplo, né? Agora, há que se pensar que se algumas coisas, né, e aí eu estou falando de regime de valores, são ensinadas para esses sujeitos, a minha pergunta é: como que nós avançamos tanto no campo da ciência, como que nós avançamos tanto no campo da tecnologia e ainda continuamos chovendo no molhado com elementos que são essenciais à vida humana? Por exemplo, respeito, né? Alguém me perguntou o seguinte esses dias: escuta, por que existem os direitos humanos? E eu digo: olha, existem os direitos humanos porque os próprios humanos, né, fizeram a violação dos direitos elementares de algumas classes ou de algumas pessoas que são de raça humana, né? Estão essas pessoas negadas de existir. E aí os direitos humanos vêm para dizer: não viole a condição do outro de ser e estar aqui. Então hoje eu venho falar um pouquinho de respeito. Vocês vão me dizer assim: escuta, professor, mas o senhor tem autoridade, né, para falar em respeito? Bom, hoje eu vou usar de toda a minha autoridade, né? São muitas publicações em direitos humanos. São muitas publicações, inclusive, né, internacionais, em violação da condição humana, em igualdade de oportunidades, em coisificação da pessoa. Então, só isto já me chancela. Mas eu ainda posso dizer mais, né? Graduado 2 vezes, especialista 6 vezes, mestre e doutorando, né? Ganhei um título do Pontifício, né, Concílio, com autorização do Mobrec Brasil, né, um título nacional, com chancela do Prolaces do Vaticano, em direitos humanos. Então, me parece que eu tenho chancela para falar de respeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu me sinto violado na minha condição de respeito? Não. É porque eu tenho empatia e eu sei o que é ser desrespeitado. Eu sei o que é ser desrespeitado.
Eu sei o que é ser violado na condição de existir pelo olhar do sujeito, que é o não eu e que tem credenciais muito inferiores à minha. E que eu sou obrigado ainda a sorrir, né, para não ser deselegante. Então eu estou aqui hoje pedindo, em nome das mulheres que são desrespeitadas, em nome dos negros que são desrespeitados, em nome, né, dos homossexuais que têm sua orientação definida e não é opção, é condição. Ninguém escolhe numa bela manhã de sábado ser isso ou aquilo, e a condição do sujeito não conversa com o caráter dele, porque tem muito hétero sem vergonha, né? Então, assim, que fique bem claro que não é opção, né? A ciência já disse isso, eu não sei onde é que as pessoas não entendem isso, né? Eu vim aqui falar também em nome, né, de classes regionalizadas e que são discriminadas pelo uso da língua, porque nós temos também a discriminação linguística, a discriminação da cultura linguística, né? Eu venho falar aqui em nome de vários rostos que ecoam aqui atrás. Eu não venho falar em meu nome, porque eu estou consolidado. Eu estou consolidado e eu sei a hora de ter bom senso e a hora de baixar a vergadura da lei. Eu sei. Agora, e esses rostos que estão aqui atrás? Desta mulher negra, desta mulher obesa, desse menino que é de rua, desse sujeito que usa drogas e que a gente diz que a culpa é dele, né? Quer dizer, nós olhamos do nosso lugar de fala. Nós não olhamos o lugar de fala do outro. Qual foi o regime de possibilidades que ele teve para ser melhor? Essa é a minha pergunta. Talvez nenhum. Que bom que você teve. Cuidado, muito cuidado, porque há um dito que não é meu, é do professor Paulo Freire, que diz o seguinte: quem se liberta da opressão tem tendência a ser opressor. Tem tendência a ser opressor. Ao invés de olhar para trás e proteger pessoas, dando a ela igualdades de oportunidade, esmagam elas. Com doutrinas duras, com olhares petrificantes, com uma demarcação de território, como se fosse, com perdão da expressão chula, né? Cachorro fazendo xixi ao redor de poste. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, né? Eu estou consolidado. E não sou hipócrita de fazer de conta neste dia em que se fala em orgulho de não sei o quê. Eu não sei de que eu teria orgulho numa sociedade hipócrita e medíocre, onde as pessoas ficam medindo forças por titulação, por sobrenome, por joias, por nariz empinado, né? Quando, na verdade, na natureza intelectual estão falidas, na natureza evangélica estão pobres, na natureza de condição de ser e estar no mundo já estão em necrose, né? Porque não tem nada para oferecer ao outro senão aquela contracenagem ridícula que cansa a gente. Então eu venho aqui hoje pedir respeito. Respeito a toda e qualquer identidade que constitui vida. Não nos cabe julgar a identidade negra, não nos cabe julgar a identidade de gênero, não nos cabe julgar ninguém, né? Nos cabe, se não aceitar, respeitar. Eu respeito você. Você respeita o outro? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então fica aqui o meu recado, né? Hoje, nesse dia, eu não vejo algo a ser celebrado. As pessoas celebram o dia disso, o dia daquilo. Quando tem dia é porque não se tem política pública que proteja aquela camada. Isso é uma aula de política pública. Sempre que tiver um dia de, cuidado. Porque quando a gente cria um dia, é para fazer uma malhação, para esconder que não há nenhuma política pública corretiva que dê jeito daquela desigualdade, daquela vértice de desigualdade. Então eu acredito que, em nome de tudo isso, né, o meu pedido de respeite o outro, se respeite, né, e me respeite, e respeite o planeta, e respeite os animais, e respeite a vida em última instância, ele é pertinente para a ocasião de hoje. Lembrem-se, há coisas que não nascem com a gente, é a gente que ensina,
O que você está ensinando? Você está ensinando o outro a virar gente? Lembra dos nossos avós? Quando os nossos avós diziam, parece que não virou gente. Pois é, né? Tem muita gente que é ser tudo menos humano. Fica aí a minha deixa, né? E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Qual é o regime de verdades que vocês estão ensinando? Para os filhos, para os sobrinhos, para quem for, né? Um abraço grande e fiquem bem.